Bom, boa noite, Ismar, boa noite, Tamires, Isso. Joyce, né? Por enquanto, as duas alunas aí que estão com a gente. Nós estamos aqui hoje, né, Ismar, para fazer aí a Uhum. revisão da P1 para vocês, P1 e P1 Sub, né, que alguns fazem, não fazem a prova no sábado, acabam fazendo na segunda, e o conteúdo é o mesmo, né? Então, nós vamos, o conteúdo dessas provas aqui são as 8 primeiras unidades, tá certo? E assim, a gente preparou aqui para vocês como uma forma de revisão mesmo, né? Uma revisão. Então, não vai ter tudo, né? Mesmo porque é Uhum. bastante conteúdo, né, Não Ismar? daria tempo, né? Não daria É, tempo para tudo, mas é um condensado principal, né? com certeza, com certeza. A gente fez slides bem simples, mas bem. Assim, que dá para, como é que fala? Dá para esclarecer bastante coisa, dá para ajudar bastante aí na prova que vocês vão fazer. Vou compartilhar aqui então. Deixa eu ver aqui. Vocês já estão vendo a minha tela compartilhada? Sim, já estamos vendo. Você vai colocar em tela cheia? Isso, vou colocar prontinho. Coloquei Joia. aqui certinho. Agora está certinho. Ah, legal. Bom, gente, o Ismar e eu, a gente dividiu, né? A gente se dividiu. Eu fiquei com as unidades ímpares, ele com as pares, para assim não ficar tão monótono as nossas falas, né? Porque são 8, ele se a gente ficasse, você foi com as 4 primeiras, eu fui com as 4, daí assim ia ficar, né? Fazendo dessa forma aí, fica uma troca interessante. E também, Uhum. viu, Ismar, que nem a gente fez da outra vez, né? Fique à vontade para interromper, né? Quem está assistindo Uhum. pode colocar as dúvidas aí, né? A gente vai fazendo esse bate-bola, tá certo? Isso aí. Então vamos lá. Aqui, começando com a unidade um, e eu gostaria de falar para os alunos, né, assim, que a gente constrói as provas, muitas vezes o que precisa mesmo é leitura, certo? Tem que ler com bastante atenção, porque muitas vezes a resposta já está no enunciado, né? Já está naquele caso que a gente está trazendo para vocês, né? A gente não pede aqui decoreba, a gente vai falar dos conceitos principais aqui, né? Mas também, assim, de forma geral, tá, pessoal? A gente não está aqui dando dica de prova, ó, gente, isso aqui vai cair, certo? Não, é um geral para vocês terem aí uma ideia, né? Um resumo aí do que foram dados aí nessas oito unidades. Bom, então, teoria de sistemas, contexto e objetivos. Essa unidade um, ela é bem geral, né? Ela é bastante histórica também, né? E como que começou aí essa teoria dos sistemas, né? As empresas, né? As organizações foram ficando maiores, cada vez mais complexas, e aí se viu a necessidade de fazer com que essas partes fossem interdependentes. O que que é isso, né? Uma parte não está isolada da outra, né? Se a gente for pensar na empresa como um todo, né, numa organização como um todo, assim, a parte jurídica ela não está separada da parte de marketing, né, do setor de marketing, do setor financeiro. Então, todos eles devem estar interdependentes. E como é que surgiu, né? Esses departamentos acabaram surgindo justamente por essa necessidade do crescimento, né? Hoje em dia a gente vê organizações um pouco diferentes, né? A gente vê a intersecção desses setores, menos departamentos e mais comunicação, assim, que seja entre, né, todos os setores, né? Você vê projetos ali que têm representantes, como eu dei o exemplo, né, representantes do jurídico, do marketing, do financeiro, do RH, né, todos eles se comunicando. Então, nós temos, hoje em dia, cada um nos seus projetos, cada um fazendo algumas coisas, né? Muitas vezes, até mesmo dentro aí dos nossos cursos, a gente vê professores de diversas formações estando numa mesma disciplina, ou principalmente vocês que têm aí, por exemplo, projetos integradores, ou trabalho de graduação, você vê professores de várias formações, vários
departamentos, digamos assim, ajustando um projeto único, certo? Então, é dessa forma que se deu ali a evolução, né, né, falando desse objetivo, não, desculpa, desse contexto, né, conforme foram crescendo as empresas, houve a necessidade de departamentos interdependentes, mas que agora está mudando também essa forma de departamentalização, está ficando um pouco mais moderno ali, certo? Então, esses departamentos e tudo mais foram acabaram tendo a necessidade também de terem sistemas de qualidade, como a gente viu aí, o ISO 9000 e tantos outros, tantos títulos ali, tantas qualificações, inclusive em gestão ambiental. Vocês viram isso também, né? Tantas qualificações ali. Então, as empresas elas precisam ser sistemas abertos, né, como está dizendo aí no terceiro ponto, adaptáveis e dinâmicos, que evoluem com o ambiente. Como eu falei para vocês, se ela está num ambiente, num mercado que exige que os departamentos dela estejam mais diluídos entre si, que as pessoas se comuniquem melhor e não tão dentro de caixinhas, ela precisa se adaptar a isso. Então, ela não pode ser engessada, tá certo? Então, conceituando aí sistemas, né, segundo Oliveira, que é um clássico aí, conjuntos de partes in- integrantes, interagentes, desculpa, conjuntos de partes interagentes e interdependentes que formam um todo unitário com um objetivo comum, que no caso é a empresa, certo? Então, nós temos aí alguns fatores, né, externos, né, como fornecedores, clientes, tecnologia, governo, sindicatos, todos eles, né, a empresa precisa estar com esse olhar para fora, né, para ver o que está acontecendo, para ela poder reger ali as suas atividades, certo? E nós temos níveis hierárquicos também, né, como subsistema, que é parte interna desse sistema ali, se você tem a empresa, né, como um sistema, como um todo, e aí os subsistemas são as partes ali, sendo esses quadradinhos ou então esses projetos, essa nova configuração que a gente tem, tá certo? E o sistema conjunto estudado, né, inclusive da própria empresa, então, subsistemas são as partes, o sistema é a empresa como um todo, e nós temos o super sistema, que é o ecossistema, né, que é o ambiente externo, que aí a gente vê, como a gente, né, eu falei para vocês no primeiro ponto, fornecedores, clientes, tecnologia, enfim, que é todo o externo ali. Em síntese, então, a teoria do sistema conecta pessoas, processos e recursos, tá? E o objetivo dela também é promover uma visão integrada e sustentável, ou seja, que dê sustentabilidade para essa empresa, que ela possa sobreviver, né, na gestão organizacional, tá certo? Ismar, tem algum comentário aí? Você gostaria de fazer algum comentário? Não, você falou muito bem. Só acrescentar, né, que sistemas a gente comparando com. Eu sempre comparo com o corpo humano, né? A gente tem os Ah, é sistemas verdade, respiratórios, sistemas linfáticos, sistemas de tudo quanto é jeito que, no fundo, cada sistema interage com todo o corpo humano, ou seja, a empresa é isso, né? A empresa é um corpo, verdade. né? Um corpo com vários sistemas dentro que interagem entre si para formar a empresa, que vai interagir com outras empresas, que aí acaba formando os outros sistemas externos, supersistemas, né? Que você comentou. Mas É isso aí, muito boa, muito legal essa analogia aí do corpo humano, né? E se qualquer um desses sistemas falhar, falha o corpo como um todo, falha né? tudo, né? E se a pessoa Exatamente. não tem esse relacionamento fora também, dá uma falhada ali, né? Como é que É, ela vai sobreviver se ela não tem outras, né? é. As relações externas, né? Sociais. Ou seja, Legal. né, essa questão, né? Imagina um setor de compras, né? Um sistema de compras e um sistema de produção, né? Se o sistema de compras vende, mas o sistema de produção não produz, é um problema. E o contrário também, né? O sistema de produção produz e o de vendas não vende. Ou seja, você tem mercadoria encalhada, né? Então, os sistemas têm que estar todos interligados, né? Conversando Conversando. entre si. Uhum, exatamente. Posso passar então? Pode?
Tá Agora é a minha correto isso que parte, você né? disser, né? Aham, isso aí. Igual um Então vamos lá. jogral, né, Ismar? A gente está fazendo igual um Vamos lá, vamos jogralzinho, jogar. cada um tem a sua parte. É isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, vai colocando aí pra gente. Por enquanto, nada não, tá? Tá certo. E Tá, chegou tá mais legal. gente ou estamos só nós quatro ainda? Estamos aqui com mais algumas pessoas aqui no total. Olha que, Tem 16 pessoas total, tá legal, olha hein? que bacana, recorde. 16, contando com nós dois, né? Tá bem Legal, legal. legal, que bacana. O Bem-vindo, pessoal que tá pessoal. chegando aí, sejam Bem-vindos. bem-vindos à live, tá? Isso, deve estar chegando do trabalho, alguma coisa assim. É isso aí. Vamos lá, então. A unidade Uhum. 2, né, é o sistema de informações gerenciais, né? E aí eu separei em pequenos tópicos aqui, sobre o sistema de informação, sistema de processadores de transações, o SPT, sistema de informações gerenciais, que é o que a gente está vendo, né? É o principal aí realmente. Sistema de apoio, sistemas especialistas, tá? Pode passar, Leila. Dá um toquezinho aí, né? Então, sistema de informação, antes de falar qualquer coisa, né? Informação, ela pode ser dividida em três tópicos aí importantes, né? Dado, a informação propriamente dita, e o conhecimento. O dado, o que que é? O dado é um número, é uma palavra, é uma letra, é alguma coisa. É um dado, por exemplo, se eu falar o número 34227272, é um número, né? Quando eu falar que esse número é um telefone de alguém, opa, virou uma informação. Então, é algo que eu tenho daquele dado que eu consigo entender aquele dado, né? Mas ele ainda não me gerou conhecimento, por quê? O que eu faço com esse número, né? Ele pode ser o número de um cliente, por exemplo, que eu preciso ligar. Pode ser o número de um fornecedor que vai fornecer algum produto, matéria-prima para mim. Então, quando eu uso essa informação em proveito da empresa, em proveito do meu negócio, aí eu estou gerando conhecimento. Então, o sistema de informação, ela trata isso, né? Eu tenho que coletar dados, eu tenho que analisar os dados, e os dados têm que ser úteis para aquela empresa. Senão não faz sentido nenhum, né? Ter dado por ter dado, tá? Por exemplo, um exemplo que eu coloquei para vocês, né? Exemplo, dado de vendas pode gerar informações financeiras da empresa, né? A gerência pode tomar decisões de continuar ou descontinuar, aumentar a produção ou até reduzir a produção de um produto ou serviço que esteja dando muito lucro ou muito prejuízo, né? Tá? Ou, dependendo das condições do tempo, né, tudo mais, ela vai tomar decisões em cima de informações coletadas, né, que geraram conhecimento para a empresa. Pode passar, Leila. Sistema Processadores de Transações, o SPT. O que que é isso aí, né? Rotinas de informação, né? Normalmente, principalmente hoje em dia, né, tudo é informatizado, né? Então, eu tenho que automatizar esses dados de forma que eu consiga trabalhar com um grande volume de dados, né? Ainda mais hoje, né, com a computação, isso é muito mais possível, né? Mas sempre foi assim, né? Eu tenho que juntar dados, coletar e armazenar, distribuir e gerar algum tipo de conhecimento em cima dele. Esse é o SPT. O SPT, ele pode ser dados, né, geralmente, de setores ou departamentos diferentes, como eu disse a Leila, linkando um pouquinho com sistemas, né? O sistema de compras tem seus processamentos de compras. O sistema de produção tem os processamentos das informações de produção. O sistema de marketing, né? Tem suas informações também. Aí a gente vai para o terceiro, pode passar, Leila. Que a gente fecha agora com o sistema de informações gerenciais. O que ele faz? Ele integra isso daí. É como se fosse aquele teoria dos sistemas que a Leila acabou de apresentar. Olha como uma coisa interage com a outra, né? Então, quando eu tenho vários sistemas aí de informações diferenciados, né? Juntando tudo isso, eu tenho meu sistema de informação gerencial, que vai me trazer informações que viram conhecimento, né? Para que eu consiga trabalhar com esses dados em prol da empresa. Esse processo é um processo decisório, ou seja, a empresa, com esses dados na mão, ela vai tomar decisões, muitas das vezes decisões importantes, que podem até levar a empresa a crescimento, ou até a falência, dependendo do que for, né? Se não for uma coisa, né, correta, né? E ainda está dividida em operacional, tático e estratégico.
Não vou falar desses três por enquanto, que eu vou falar isso no próximo slide com vocês, tá? Pode passar mais um. E aí nós temos também, dentro desses sistemas de informações, alguns sistemas que apoiam, né, essas informações, tratam essas informações de forma um pouco mais detalhada, trazendo alguma informação um pouco melhor para mim. Por exemplo, uso de estatística ou outros métodos quaisquer em relatórios, né? Eu tenho relatórios que muitas vezes são uma quantidade imensa de números, eu não consigo analisar isso de forma muito produtiva, a estatística me ajuda a gerar relatórios mais detalhados que vão me auxiliar, tá? Então, são sistemas que vão auxiliar. E, por último, sistemas especialistas são aqueles que trazem dados baseado em outros conhecimentos e outras experiências. Eles são um pouco mais limitados. Eu diria hoje, né, Leila, não sei se você concorda ou não, que esse conhecimento baseado em pessoas, hoje em dia, ele acaba entrando aqui também a questão da inteligência artificial, né? Sim, eu ia Ou seja, comentar sobre isso, isso. né? Uhum. Dados especialistas vindos de uma inteligência artificial que vão me ajudar também. Não vai tomar decisão por mim, mas vai trazer de repente uma análise um pouco mais complexa que eu não consigo fazer e me mostrar algumas alternativas. A decisão acaba sendo, né, dos administradores da empresa, mas ele traz toda essa gama de informação justamente para que você consiga tomar as melhores decisões possíveis, que mesmo assim, muitas delas não são fáceis e Com ocorrem falhas, certeza. né? Não são E 100%. uhum. O Pode interessante é complementar, que Lê. o interessante é que assim, nesses sistemas especialistas, ainda que a gente cite, né, a inteligência artificial, isso aí é uma realidade, ela também é alimentada por especialistas, né? Cada vez que a gente Também. Isso. utiliza, né, a gente alimenta também com os nossos questionamentos, vou subir aqui esse material, vamos fazer uns slides, né? Uhum. Ela se Sim, alimenta também disso, se torna cada vez mais especializada aí a partir do que a gente traz para ela, né? A isso aí. informação que traz para ela. Aí vem o conhecimento para ver o que que a gente vai fazer com isso, né? Legal, Leila. Muito bom. Seu complemento. Obrigado aí. Pode passar. Continuando, né, eu disse que a gente vai falar um pouquinho daqueles três níveis, né? No sistema de informações gerenciais, ele está dividido em vários níveis diferentes, né? Eu tenho informações que estão muito ligadas ao chão da fábrica, por assim dizer, né? Coisas que é uma produção, né? Por exemplo, precisa de informações de o que exatamente tem que produzir. Imagina uma automobilística, né? Que carro nós vamos produzir hoje ou produzir agora? Que cor de carro? Quantos que eu tenho que produzir, né? Então, ou seja, informações, quantas peças eu vou usar de cada produto que eu estou fabricando. Então, são informações que estão lá no chão de fábrica e são necessárias para que aquele produto seja produzido. E essas informações são dinâmicas e atualizadas diretamente, né? É o necessário para que a operação seja realmente feita, tá? O tático, pode passar, Leila. O tático está num estágio ali intermediário, né? Tem aquela questão de quem tá gerenciando ou supervisionando aquele trabalho, né? Como está dizendo aí no slide, né? Qual a quantidade que está sendo produzida está realmente certa? O prazo de entrega é esse mesmo, né? O custo que está sendo produzido é esse esperado mesmo? Ou seja, é alguma supervisão em cima daquilo que está sendo produzido e essas informações um pouco mais detalhadas vão subindo e trazendo informações. E a gente chega no último nível, que é o estratégico, tá? O estratégico é um pouco mais acima disso, né? É um pouco mais macro, né? Onde ele vai observar outros fatores que de repente não estão diretamente ligados, né? No que fazer, nas quantidades que estão sendo feitas, mas está olhando um pouco mais para frente, né? Ou seja, estou produzindo hoje, a quantidade está certa, a quantidade que eu quero produzir é essa, mas será que eu tenho estoque suficiente para produzir isso durante mais 1, 2, 3 meses? Será que eu tenho que pensar
que daqui a pouco as condições climáticas estão mudando, eu vou ter que mudar um pouco a minha produção para outra coisa, ou seja, objetivos estratégicos, mais a longo prazo, que estão sendo observados, né? Tal determinado produto está trazendo realmente aquele lucro esperado que eu preciso, né? Então, são decisões gerenciais, macros, mais altas, que estão no nível aí de gestão mais acima aí das empresas. Ok? Não sei se a Leila quer complementar alguma coisa, Leila. Se a gente pensar, assim, é um convite que eu faço, né, para o pessoal que está assistindo aí, né, que nível será que você está, né, no seu trabalho, para quem trabalha aqui ou já Isso. trabalhou, né, se você está no operacional, né, que é a base ali de tudo, se você está no tático, né, se você tem ali um nível de supervisão, né, de média gestão ali, ou estratégico, que daí seria praticamente a cúpula ali da organização, né? É o pessoal ali que Uhum. decide, né, as coisas. Inclusive nesse estratégico, né, decisões grandes da empresa, inclusive se a empresa vai ser vendida, vai ser trocada, vai entrar numa fusão, você vai ter uma ampliação, vai mudar de produto, né? São decisões macros que realmente toda a informação anterior a isso traz subsídio para essas decisões, né? Se algum produto está realmente gerando um lucro muito grande, o que nós vamos fazer? Vamos ampliar? Vamos contratar mais, né? Com certeza. E esse estratégico é alimentado pelo operacional e pelo tático, né? Ele não Sim, decide sozinho, é exatamente. alimentado. Legal. Posso passar, Ismar? Mais alguma Pode coisa? passar mais um, só para finalizar esse assunto agora. Então, assim, qual a importância do sistema de informações gerenciais? Pode abrir tudo, Leila, pode passar, que É já isso que está eu tô assim rápido. porque acabou aqui. Aí, ó, É, acabou. Pronto, isso, voltei. mais fácil. Então, assim, no geral, né, aí são apenas algumas das importâncias, né? Reduzir custos, se você tem um sistema de gestão e você conhece seu negócio, você sabe onde tem desperdício e com isso você consegue trabalhar para reduzir custos, né? É o objetivo de toda empresa, né? Toda empresa quer vender mais com o preço melhor possível, com o custo menor possível, né? Aumentar a produtividade, com certeza, se eu tenho informações corretas, né? Eu vou conseguir melhorar a produtividade, entendendo aonde o meu produto não está tendo uma boa, está tendo algum problema de produtividade, né? Melhorar tipo de serviços, né? Que a gente fala sempre de produtos, mas pode ser produtos ou serviços, tá? Melhorar a tomada de decisão, logicamente, se eu sei o que está acontecendo, eu consigo tomar decisões, né? É, Decisões baseadas em dados e fatos, logicamente, tudo não é. Você sai do achismo, né? Você não pode ter achismo nesse caso. Projeções futuras, enxergar a produção hoje, o que que eu posso produzir para o futuro, né? Então, sempre está baseado no que eu estou vendendo ou produzindo hoje, eu consigo enxergar o futuro. Mas esse mais poder para quem detém informações e, ao mesmo tempo, a descentralização das decisões são dois aí que trabalham meio que em conjunto, né? Se você tem mais informações, você tem mais poder. Ao mesmo tempo que, se você tem mais informações diluídas, você consegue diluir essa decisão para mais pessoas também. Inclusive, o sistema gerencial, né? É, é muito, é muito utilizado hoje em dia, né? Um gestor da cúpula decide coisas, mas muitas das coisas são decididas no chão de fábrica, né? Tem informações mais simples do dia a dia que são decididas já no chão de fábrica, né? Isso melhora a previsibilidade, solução de problemas com certeza, e aqui está presente em vários setores da empresa. Tem até uma pergunta que alguém fez aqui, deixa eu aproveitar para responder. Se tem algum. O Diego que perguntou, Diego, tem algum exemplo do SIG, né? É, o mais usado? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, o Diego, mas a questão assim, sistema de informações, ele é utilizado em toda empresa, né? Inclusive nessa última parte que coloquei, né? Parte administrativa de produção,
marketing, vendas, financeiros, ou seja, não existe um local específico onde ele é mais ou menos utilizado, mas para gerir a empresa, em todos os setores da empresa, assim como um sistema gerencial completo, né? Ele é utilizado em qualquer parte da empresa, tá? De forma sempre que for necessário. Não sei se a Leila quer complementar alguma coisa, Leila, nesse Não, caso dessa pergunta que ele eu fez aqui. entendi. Você tem algum exemplo de SIG, Eu o entendi da mais forma usado? como você compreendeu a pergunta dele. Eu não sei se a Uhum, gente entendeu corretamente, mas foi da mesma forma que eu entendi a pergunta uhum. também. Uhum. Ele está perguntando se é uma ferramenta como o Excel. O Excel, o Diego, ele pode ser utilizado sim, tá? Ah, Normalmente, ferramentas que ele, sei lá, é, será que é o ERP, né? ferramentas, né? Isso. Os Eu diria o sistemas. seguinte, né? É, existem várias ferramentas que se utilizam, né? Empresas mais modernas, multinacionais, utilizam o ERP, né? Alguns sistemas automatizados de informação que são grandes, né? São os sistemas mais caros, que trazem bastante informação para a empresa. Empresas menores que não têm como, né, implantar esses sistemas mais globais e são mais caros, utilizam o que tem na mão. O Excel, Exato, eles uma criam excelente também, forma né? Eles acabam criando também e de acabam criar. assim desenvolvendo dentro ali da Sim, empresa pequena, né, no seu próprio setor ali, ou as pessoas ali da área de tecnologia da informação acaba criando, né? Como, por exemplo, você acabou, é Diego, né? O nome dele? Diego. Então, falou do Excel e tudo mais, acaba sendo em empresas menores, acaba sendo sim, né, transformando, né, em grandes planilhas, planilhas Uhum, dinâmicas e tudo mais. isso. Isso aí, O certo? Renato disse aqui que onde ele trabalha usa o SAP, né? Sim, Ah, é Renato. verdade. Aham, isso mesmo, sabe? O SAP. Isso mesmo. Legal, bacana, muito SAP, legal. tá? É um Hum, Gabriel, é um dos mais conhecidos, é isso aí, tá? São legal. sistemas é, que geram, né, informação que pode ser utilizada, ou seja, existem várias maneiras. Agora, eu digo que o grande segredo, né, de um bom sistema de informação está realmente na utilização correta dele, né? Que informação você pode ter em sistemas muito bons, né? A Sim, tomada de decisão que vai ser aí decisiva para o sucesso da empresa, né? exatamente. O Renato colocou que o PCP, muitas decisões são tomadas no chão de fábrica, Exato, muitas vezes no exato. Pois operacional. é. Isso mesmo, Renato. Uhum. Como eu falei, né? É ali que Existem vê, os né? níveis, né? As grandes decisões estão na cúpula, né? Decisões de média gerência ali na gerência e coordenação, e muitas realmente no chão de fábrica. Tudo que puder ser tomado de decisão no chão de fábrica é bem-vindo, né? Que você não sobe com decisões maiores para cima. Para cima Sim, fica realmente as decisões só macro mesmo da empresa. legal. Vamos passar. Gente, a gente dividiu nas unidades de aprendizagem, né, nas UAs, vocês estão vendo aí o A3 e tudo mais, mas vocês vão ver que muitos assuntos, vamos falar agora por assuntos, né? Muita coisa, né? De repente já foi falado em uma UA e tudo mais, porque a gente tem até um tempo aqui para estar com vocês. Então, assim, de repente, nossa, não deu tempo de falar lá o A7, vamos supor, né? Então, vocês fiquem tranquilos, porque são assuntos ali que são muito interligados e vocês não vão ficar, né, prejudicados com isso. Tá certo? Então, assim, vocês vão ver ali que a todo momento a gente está falando ali de coisas muito parecidas e que vai desenvolvendo o conteúdo da disciplina, tá certo? Bom, aí lá vamos nós de novo para o histórico aí, né? A evolução da administração, de estruturas hierárquicas à gestão por processos, né? Eu estava falando para vocês lá, né? Voltando lá na unidade um, a respeito da evolução das empresas, né, do crescimento das empresas e a necessidade dos departamentos, né? Que hoje isso é um pouco diferente. Então, você vê aí a evolução da própria administração, que vocês devem ter tido
bastante a respeito disso lá no primeiro semestre com a disciplina de administração mesmo, né? Acho que é administração geral, alguma coisa assim, que falou a respeito disso, né? Deve ter falado, deve ter até se aprofundado mais. Né? Então, assim, hoje em dia a gente fala muito da abordagem sistêmica. Foi inclusive o que eu comentei com vocês lá no início, vocês verem verem como é que os assuntos se complementam, né? Lá no começo eu tinha falado para vocês, né, a respeito dos processos se interagirem, né, e formarem um sistema de valor interligado, ou seja, você muitas vezes você tem ali as caixinhas de repente para uma organização, mas as grandes, modernas, ali nem tem mais caixas, ela tem por processos mesmo. Ó, esse é o processo tal. Então você vai ver, vai ter uma série de. Eu vou falar não estou achando outro termo aqui, mas como se fossem mini departamentos, na verdade são representantes de áreas ali, como eu já disse, para formar um sistema interligado ali, né? Então. Tem alguns modelos principais, né, com o CIPOC, diagramas de blocos, fluxogramas. Então, isso é um clássico aí da administração, né? O CIPOC ele vai ali, qual é o suprimento, as entradas, o processo, as saídas, os clientes, enfim, ele vai mostrar tudo isso aí vocês têm, né? Eu não coloquei uma figura aqui, porque é mais um bate-papo mesmo, mas vocês têm, se vocês estiverem aí com material aberto, tem todos esses exemplos, toda a figura, como é que ele é e tudo mais lá, entendeu? Como aqui é uma revisão, então a gente está passando, né, um pouco aí, a gente não está detalhando cada um. Tá certo? Diagramas de blocos, né, que representam a sequência de atividades. Então, você vê ali, né, primeiro a gente vai fazer isso, vai fazer, que nem eu vou dar um exemplo de siderurgia, que é da onde eu venho, né? Assim, trabalhei muitos anos na área de siderurgia, então primeiro você vê lá a sucata vai ser selecionada, que vai para o forno, que vai derreter aquilo, e que vai ver a qualidade do aço, aí vai fazer o aço, e aí, sabe assim, aí tem os blocos de atividades até chegar lá na bobina de aço que vai depois para o trem, que é a logística e distribui para os clientes. Então, esses diagramas de blocos, eles vão mostrar direitinho o processo ali. Não sei se tem alguém aí da área de siderurgia, né? Mas é o exemplo melhor que eu consigo dar aí. Também tem muitos exemplos de vendas, enfim, tem uma série de coisas aí. E os fluxogramas, né, que são tanto verticais como horizontais, que mostram interações e responsabilidades, né? Então, é todo um fluxo ali que daí ele é interligado, né? Ele não é o bloquinho ali, alguma coisa linear. Então, ele desce ali nas responsabilidades e quem se comunica com quem, depois para surgir o quê, né? E acaba virando ali quase que uma árvore ali cheia de ramificações. Como eu disse, né, tem esses exemplos ali todos, né, esses desenhos aí todos lá na unidade, tá certo? Tem a simbologia ANSI, né, que padroniza o mapeamento e facilita a análise, então ele vai mapear tudo o que é feito para depois ter uma visão geral para analisar quais são os processos ali que precisam de melhorias, o que está funcionando legal e tudo mais. E o mapeamento de processo que identifica valor e elimina desperdícios. Então, assim, você valoriza alguns processos, onde precisa de investimento, né? Onde pode diminuir ali, né? Que nem o Ismar falou, né? A respeito, assim, quantas peças eu vou comprar, então aqui não precisa de tantas, então vamos eliminar esse desperdício aqui, porque está sobrando isso. Ultimamente está sobrando pouco, né? Assim, agora é que nem estoques, né? Os estoques estão sendo mais administrados de forma mais inteligente, digamos assim, né? Mas é justamente esse mapeamento de processos, né, que acaba ajudando nisso, tá certo? Alguma coisa aí? Eu estou sempre perguntando para o Ismar, porque assim, como eu estou projetando, eu não consigo ver o chat, né? Então eu não consigo acompanhar se tem alguma manifestação aí, alguma coisa. Tudo certo? Por enquanto nada, ô Tá Leila, certo. pode Então continuar. não tem ninguém da siderurgia, então. Não tem Ninguém ninguém se da mesma área manifestou. aqui. Tá certo. E aí nós temos algumas metodologias, né? Então, as etapas da gestão por processo, já que esse, né, esse é o tema principal aí da unidade 3.
Então, nós temos essas etapas. Primeiro, análise dos requisitos. O que que eu preciso, o que que a minha empresa precisa, né, para ela ter um desempenho melhor. Então, primeiro uma análise, depois a construção do modelo, certo? E esses modelos podem ser, vou voltar aqui no slide, podem ser todos esses aqui, ó, modelos principais. Se vai ser um CIPOC, se vai ser o diagrama de blocos, se vai ser o fluxograma, simbologia, o mapeamento, enfim. Você vai construir esse modelo, depois vai simular, né, como se fosse um projeto piloto, né? Você vai simular e redesenhar o que é preciso fazer ali de ajuste no seu setor produtivo, de vendas, de serviços, do que precisa internamente dentro da sua empresa. E isso, gente, a gente fala de empresa, a gente pensa um negócio enorme, né? De repente a gente tem aqui pessoas que trabalham, né, em empresas menores ou têm o seu próprio negócio e tudo mais. Isso dá eu peço que vocês adaptem, né? Como é que a gente pode adaptar isso? Você vai analisar os requisitos ali. Eu vou dar o exemplo de uma amiga minha que ela que ela trabalha com confeitaria, principalmente chocolates. Imagina o quanto que ela ficou doida em época de Páscoa, né? E ela é extremamente organizada. Eu até posso identificar aqui. O dela, ela usa o mapeamento de processo, vocês podem ter certeza disso, que ela vai analisar todos os ela tem os pedidos ali, ela já prevê, como ela tem muito tempo no mercado, ela já prevê tem uma faixa ali de quantos pedidos de última hora que ela coloca um prazo, olha, ó, até dia tal, mas sempre aparece algum, né, atrasado ali pedindo, né, algum ovo de Páscoa, pelo amor de Deus e tudo mais, então ela já tem esse cálculo, então ela já fez esse mapeamento, construiu ali até os processos. Ela tem pessoas que ajudam ela nessa época, né? Ela contrata ali temporariamente para ajudá-las para ajudá-la, né? Com os ovos, com os bombons, enfim. E antes disso, né? Assim, essa simulação em redesenho, reengenharia, ela faz a cada final. Ela faz a cada final. É igual, sabe aquela história da escola de samba, né? Você termina, você vê o resultado e tudo mais, e vamos pensar para o ano que vem. É a mesma coisa. Ela vê ali, né? E ela vai fazer uma reengenharia, ela vai pensar um redesenho do que ela pode melhorar para o outro ano. Porque é sempre assim, né, gente? Por mais que você tenha anos de experiência e tudo mais, você vai ver que sempre tem alguma coisa para melhorar ali. Esse ano, por exemplo, todo o pedido dela, Ismael, era tudo pelo WhatsApp. Ela fez É, aqueles cardápios que sim. você vai adicionando, né? Você, eu quero a casca de chocolate com recheio tal, né? Com tal coisa, que você vai selecionar igual pizza, sabe? Tem as pizzarias também, né? Que fazem muito isso, restaurantes e tudo mais, que você vai selecionando os itens e aí no final dá o valor, né, de quanto é, daí você faz o Pix, já foi desse jeito, negócio chiquérrimo, né? Eu achei muito bacana que no ano passado não teve. Olha só, ela fez uma reengenharia, ela fez um redesenho ali dos pedidos que ela ajudou a organizar muito melhor a vida dela, né? E documentação e monitoramento precisa, né, estar acompanhando, você não pode deixar solto assim, precisa estar acompanhando. Então, você vê novamente, né, o que o Ismael acabou de falar na outra unidade, né, os níveis hierárquicos, estratégico, tático, operacional. Muitas vezes, ó, a gente vê em empresas grandes isso bem separado. O operacional ali, o chão de fábrica, por exemplo, o tático, é a supervisão, média gerência, e o estratégico, que é a cúpula. Só que assim, em organizações menores, em organizações ali, empresas pequenas, né, pequenas, até médias empresas, o pessoal que é MEI também, porque às vezes é MEI, mas tem ali a faixa de Uhum. ganhos, então você consegue ter um processo ali. Muitas vezes o operacional, o tático, o estratégico é você mesmo, entendeu? Todos são você. Então, acaba nesses níveis hierárquicos a gente pensar dessa forma também. Em síntese, né, a gestão por processo integra pessoas, recursos e tecnologia, promovendo eficiência, inovação e sustentabilidade. Sempre que a gente fala de sustentabilidade aqui, gente, é a sobrevivência da empresa, o quanto que ela vai ali ser sustentável, né, existir, tá certo?
Algum comentário, Ismar, seu aí, como é que fala? Aqui Do no, pessoal aqui ali. no chat não tem nenhum comentário, mas eu queria fazer um Certo. comentário a mais. Claro. Você falou muito bem sobre a questão da ligação de microempresas e grandes empresas, né? Eu posso dizer que eu sinto isso na pele, porque eu trabalhei 25 anos em uma multinacional, também é metalurgia, então bem parecido com Olha o seu só. O setor, meu só que o foi meu a setor é de CSN, alumínio. onde O ganha meu de foi a alumínio. Novelis, A Novelis, então meu pai. Ah lá, alumínio. começa agora a fofoca, né? Meu pai trabalhou lá há muito tempo, na época era É, Alcântara. Não sei se tem gente Alcan, da região exatamente. aqui, né? Eu sou da época Olha também. só. Então, assim, Ah, que é a mesma legal. coisa, né? Então, quando você compara uma grande empresa, né, uma multinacional como essa, e eu tenho uma empresa também, uma microempresa. Olha Então, eu só. digo para vocês, o mesmo trabalho, a departamentalização, o que tinha tudo numa grande empresa, tem numa microempresa. Qual a diferença grande que tem? Na grande empresa, você tem muitos funcionários, é bem dividido, e as pessoas fazem as tarefas por partes, né? Cada um tem a sua especificidade. Quando você vem na microempresa, tem as mesmas coisas, só que muitas vezes é o dono que é o cara de compras, de vendas, de produção, é uma pessoa. A pessoa que trata de outra coisa ou seja, acaba se assumindo muitas funções necessárias, né? Como contabilidade, por exemplo, né? A gente não tem como fazer a contabilidade, mas ela é feita por alguém, por um terceiro, né? Então, ou seja, as mesmas funções que existem numa grande empresa tem numa microempresa, né? E quando você passa por tudo que nós estamos falando aqui, serve para todas, né? Só muda aí a questão da quantidade, do volume e tudo mais, mas as funções acabam acontecendo. Legal. Podemos passar então? Beleza? Vamos lá, senão vamos Vamos ficar lá. aqui parado aqui. Então, aproveitando que eu falei de grande empresa multinacional, né? A questão da normalização e certificação, normalmente, as grandes empresas passam por essa certificação, né? Pequenas, médio e microempresas, você começa a ter um pouco mais de dificuldade quanto a isso. Não quer dizer que não tenham, né? Mas é um processo muito mais para grandes e talvez médias empresas, né, ô Leila? Algumas outras também têm, né? Mas, assim, grandiosidade das grandes empresas mesmo, tá? Sim, Então, o que é normalização, né? No caso da empresa, diretamente ligada à qualidade, melhor qualidade para poder produzir e vender melhor para os clientes, tá? O órgão responsável é a BNT, no caso do Brasil, pode passar. O que é a certificação, né? É a garantia de que aquela empresa está produzindo produtos de qualidade. Então, basicamente isso. Quando vocês estão fazendo aí o curso na FATEC, né? No final do curso, vocês vão ter um certificado garantindo que vocês passaram por um conhecimento. Então, esse é o certificado. Só que esse certificado da empresa, ele vale por um certo tempo, né? Você passa por uma certificação e dura um certo tempo, e de tempos em tempos você tem uma recertificação, uma validação daquilo, porque durante o tempo você pode, de repente, a empresa que produzia muito bem, com uma boa qualidade, pode começar a mudar um pouco isso, né? Então, a certificação, ela é sempre dinâmica, você pega da primeira vez e tem que manter, tá? Pode passar. A ABNT, ela é quem cuida das normas e dessa normalização e padronização no Brasil, tá? E a ABNT, pode passar mais um, nós temos aí a ISO, que é esse sistema de normalização internacional, né? International Organization Standardization, né? Organização Internacional de Padronização, que tem essa sede em Genebra, que cuida de normas que você já deve ter ouvido falar, né? Pessoas que trabalham em grandes empresas aí, ISO 9000, 14000 e por aí afora, essas ISOs aí. A ABNT, ela está junto com a ISO, está dentro da ISO, né? E basicamente traz essas ISO e outras normas também, tipicamente só brasileiras, né? E são aplicadas aqui no Brasil. Então, as duas estão trabalhando aí bem em conjunto, tá? A ABNT e a ISO. Pode passar. A certificação, como eu já falei, né, é a garantia de que a norma que eu tenho está sendo cumprida, ela tem que ser certificada e recertificada de tempos em tempos. A gente passa por auditoria, né?
as grandes empresas, inclusive eu lembro disso, né? Quando tem auditoria de certificação da ISO na fábrica, né? É uma movimentação imensa, todo mundo fica agitado, procurando, né? Colocar os procedimentos em dia, porque a empresa pode perder a certificação se ela não estiver cumprindo aquilo que ela prometeu que deveria cumprir, tá? Aí nós temos três siglas aí, né? O CIMETRO, que é o Sistema Nacional de Metrologia, que é o grande responsável pela certificação, e dentro do CIMETRO, nós temos dois sistemas aí, é o COMETRO e o IMETRO, tá? O COMETRO e o IMETRO são parecidos, mas basicamente o COMETRO é a parte mais política do órgão, tá? Que cuida da normalização, da qualidade, tem essa função de assegurar que a normalização está sendo assegurada, né, nas empresas, tá? E o Inmetro, ele cuida mais dessa parte de realmente implementar, certificar e fiscalizar o sistema, né? Opa, você imagina uma balança, por exemplo, aí de uma instituição, né? De uma empresa, por exemplo, que está pesando, tirando nota fiscal de alguma coisa, e aquela balança não está certificada pelo Inmetro, ou está certificado, de tempos em tempos tem que fazer uma medição para aferir, para ver se está tudo certo. Então, só um exemplo assim, básico, né? Então, o Inmetro ele cuida disso. O seu equipamento tem uma validade, de tanto em tanto tempo tem que ir lá e certificar. E se tiver fora, tem que ser ajustado, né? Tá? Basicamente. Pode passar. Opa, já foi, Lira, foi bem rapidinho. Foi, Se quiser, foi verdade. deixa eu ver se tem Tem alguma. alguma questão aí? Não tem nenhuma questão. Tá certo. Não O tem. pessoal tá quieto. Não tem ninguém da nossa região aí do Vale do Paraíba, então, né? Bom, benchmarking agora, pessoal. Esse aí é uma parte aí da disciplina que eu gosto bastante, né? Que é assim, é um momento em que as empresas meio que esquecem a concorrência e se inspiram no concorrente para adotar alguns procedimentos, alguns processos e tudo mais para si mesmas, né? Um exemplo clássico aí da administração, vou recuperar, não sei se quando vocês viram a disciplina, se vocês viram esse exemplo, é o da Toyota, né? O processo de fabricação de carros, isso aí há muito tempo, tá, gente? Que foi até chamado de toyotismo, né? E que até hoje as empresas automobilísticas elas adotam, claro, com as adaptações agora de século XXI e tudo mais, mas esse é o exemplo mais clássico que a gente vê. Inclusive, tem outro autor clássico aqui, que é o Kevenato, né? Então, que para falar sobre isso. Então, o benchmark significa comparar processos. Né? Então, processos, produtos e práticas com os melhores do mercado para alcançar a excelência. Então, eu vou comparar o meu produto e o meu serviço com, com o daquele meu concorrente que é o melhor, né? Eu vou dar um exemplo aqui que agora assim, bem diferente das automobilísticas, mas tá pelo menos aqui na região, aqui na minha cidade, enfim, tá uma explosão de academias, né, academias de ginástica, e aí uma fica vendo qual que é o modelo principal. Vou dar um exemplo aqui, Smart Fit, né, que daí dependendo do plano que você faz, você pode tanto fazer em qualquer unidade que se tem. Então, muitas academias, agora tem o Gympass e tudo mais, né? Muitas academias estão se unindo para fazer isso. De repente, elas eram concorrentes e aí começam a fazer uma rede também. Não que elas vão estar dessa forma, né? Mas assim, muitas vezes, né, aconteceu, vamos supor, a academia que está precisando fazer uma reforma. Olha, gente, as aulas vão ser na outra, certo? Então, está acontecendo bastante isso, né? Principalmente assim, agora falando, né, saindo, né, para outros, falando de modelos de negócio de maneira ampla, né? O que que o meu concorrente faz de melhor em processos, produtos e práticas que eu posso trazer para mim, que eu posso copiar, inclusive, né? Daí a gente já vai falar sobre a questão aqui, que vê, ó, da ética, né? Princípios, éticas, benefícios e tudo mais.
Então, a essência é aprender com os outros. Inclusive, muitas vezes se tem também congressos, né? ah, ah, Ali, reuniões em que essas empresas, essas organizações, elas se comunicam entre si, né? Esquece um pouco a concorrência, mas vamos aprender um pouquinho para melhorar esses processos aqui, nossos, né? Para a gente se dar melhor no mercado, mas há uma troca, né, de conhecimento, né? Nunca é só vai de um lugar para o outro, muitas vezes há essa troca, tá certo? Então, adaptar boas práticas para melhorar o desempenho organizacional. Sempre há adaptação, tá, gente? Não é simplesmente você pegar o modelo de negócio e levar para a sua organização. Você precisa adaptar, inclusive, a cultura da sua organização. A cultura, e eu estou falando, gente, inclusive de pequenas empresas, tá certo? De repente você tem ali, tem vários congressos, tem várias feiras, né, em que se reúnem, tem palestras, e aí tem workshops, né, que se reúne ali para falar das boas práticas ali dentro daquele negócio. E aí é nesse momento que você vai se inspirar e tudo mais e vai adaptar ao seu negócio. Vai adaptar à sua empresa, não importa o porte dela, tá certo? Então, tem algumas etapas, né, do benchmarking, segundo aí o Kevenato. Primeiro é planejar que objeto, né, o que dentro da minha organização eu preciso melhorar e quais vão ser esses parceiros de troca de conhecimento. E normalmente, ou seja, os concorrentes vão virar parceiros, né? Coletar, então vamos lá, definir métodos, registrar conclusões, ou seja, como que eu vou coletar essas informações? Vai ser por meio de workshops ou congressos e tudo mais, ou vai ser por meio de reuniões diretamente com aquela organização que eu quero aprender, ou com aquelas pessoas, enfim, né? Eu dei o exemplo aqui da confeitaria, muitas vezes você pode ter aquela reunião lá. Eu sei que essa amiga minha, inclusive, ela dá cursos a respeito de como que foi como que está sendo o modelo de negócio dela. Então, ela ensina aquelas outras confeiteiras que estão começando o próprio modelo de negócio dela, porque ela está num outro patamar e depois também ela tem essa troca, né? Porque essas outras confeiteiras elas acabam formando uma rede ali, né? Se fortalecendo e acabam trocando as suas experiências, que cada uma tem um jeito, né? Uma forma de trabalho, enfim e analisar, né, identificar lacunas e causas, né? Porque muitas vezes não vai casar perfeitamente, né? Você precisa adaptar ali. E o que ficou faltando, né? Quais são essas lacunas que eu ainda, né, que essa experiência, essa super experiência, aquela super organização, aquele super profissional, o que eu preciso ajustar ali, né? Para minha realidade. Então, analisar e adaptar, né? Adequar as práticas, né? Comunicar resultados, tá? E melhorar a implementação, implementar ações e monitorar resultados. É o momento, né? Só, olha, a gente aprendeu tudo isso aqui, então vamos melhorar isso para o nosso, para que para a nossa realidade, tá certo? E aí que vem, gente, princípios, ética e benefícios. É simplesmente copiar do outro, né? Fazer um plágio ali do trabalho do outro, né? Então, você vê ali, né, um clássico aí, o Watson, né, que ele fala, né, da reciprocidade, ou seja, precisa ter ali como é que fala? Uma troca, tá certo? Por mais que o outro seja, né, o bambambam e tudo mais, precisa ter alguma troca. Como, por exemplo, essa minha amiga que estava dando cursos, ela tá ali, ela vende esses cursos, então isso é bom para ela também, e é bom para o negócio dela que faz crescer. Certo? E ali nas experiências, igual a gente fala, eu acredito que eu não sei se o Ismar também tem essa fala, né? Nós, como professores, a gente fala assim, né? Que quando a gente está dando aula, a gente aprende muito mais do que a gente está ali, do que a gente aprende Sim, também com as experiências, não é? eu Com as falo isso experiências. sempre. Exato, assim, com as experiências dos alunos, até a nossa, assim, até fala-se, né, quando a gente explica alguma coisa, é que a gente aprende mais ainda, né, aí eu Isso. volto nesse caso aí, não é, assim, uma coisa a gente estudar ali sozinho, outra coisa, quando a gente explica, a gente aprende muito mais, né, Uhum.
E aí eu volto, né? Porque eu estou usando esse case aí da minha amiga que acabou de passar a Páscoa, né? Eu sempre me lembro dela, e principalmente nessa época, porque é um sucesso. É uma pessoa, Ismar, que começou como Ah, aluna lá do sei. Unisal, eu era professora lá e ela começou vendendo trufas para ajudar ela a pagar a condução dela. O ônibus, por mais que tivesse ali o passe de estudante e tudo mais, Uhum. ela precisava complementar o dinheiro da passagem. Ela começou desse jeito e hoje ela né, é uma potência, eu digo, né? Porque Que assim, legal, hein? da Começou um negócio forma. com a necessidade. Inclusive, Exatamente. muitos negócios começam justamente pelas dificuldades, necessidades, Isso. né? É uma coisa Aí muito surgem as aqui no grandes Brasil. oportunidades. Uhum. É, Com certeza. E aí, assim, a reciprocidade, a analogia, ou seja, é muito o que a gente. Analogia, gente, um exemplo básico de analogia é aquele que aqui meu parça aqui, o Ismar, fez lá naquela primeira unidade, quando ele falou dos sistemas do nosso corpo humano. Eu estava falando de empresa, setor jurídico, não sei o quê, e ele fez uma analogia, um corpo humano, ou seja, sai completamente daquele exemplo ali, né, que é costumeiro e sai para um outro ambiente. Dá um exemplo bem diferente. Igual se falasse assim, os processos, vamos ver como que se faz um bolo. Isso aí é uma analogia também, certo? Sai totalmente ali. uhum, Por- Porque muitas vezes você pode se inspirar, né? De repente adotar o que a Toyota fez, né? O toyotismo, o que ela fez para sua organização, que não tem nada a ver não é automobilística, né? Pode ser de qualquer outra coisa, ele pode ser de vendas, enfim, né? De logística, e aí vai. Medição assim, o quanto que está dando certo e a validade, né? Assim, constatar que aquilo é bacana para a minha organização. Então, a ética do benchmark, a legalidade, a troca, ou seja, está dentro, por exemplo, plágio é crime, né? Então, você simplesmente uhum. copiar, ser uma cópia daquilo é crime, né? A troca justa, como eu falei para vocês, é de experiências, né? Olha, eu copio isso de você e você copia aquilo de mim. Então, copia não, assim, a troca, certo? E a confidencialidade, né? Então, muitas vezes as organizações elas trocam informações ali, só que entre elas apenas, né? Não abre assim totalmente, tá? E o uso responsável das informações obtidas, né? Porque muita coisa é sigilosa, né? E você vai abrir ali para que você tenha uma troca justa, né? Eu falo para você do meu processo, que é de alto sucesso, super bem sucedido, e, né, troca daquela forma. Benefícios, né? Então, estimula a inovação e o pensamento estratégico, melhora o planejamento e a competitividade, porque você tem ali, quanto melhores os seus concorrentes, vai ter uma melhoria ali nos seus processos também, e fornece dados concretos para decisões gerenciais. É que rumo que a gente vai tomar, tá certo? É isso, gente. Podemos passar aqui, Ismar? Tem uma dúvida aqui de um aluno, o Sim, Leila. sim. Diego Nonato, ele colocou assim, tá? Uma dúvida: pode acontecer de duas empresas se ajudarem para deixar uma terceira empresa para trás? Por exemplo, Pode. duas empresas nacionais querem se destacar no mercado nacional e, de certa forma, boicotam uma empresa internacional. Isso é bastante comum, né? O boicote, assim, vamos usar com Não é, isso não cautela, é com cautela. benchmark, né? Né? Vamos usar com cautela, né, esse termo. Mas Aham, acontece sim, é só que sim. tem que tomar cuidado na questão do. Tem um termo para economia disso. Por exemplo, se juntam. Nossa, eu Eu só esqueci não depois. chamaria de benchmarking, né? Não, não. É uma E concorrência é leal, isso. normal ou desleal que pode acontecer, né? Tem os casos assim de formação de conglomerados, né? Tem a formação ali de empresas que muitas vezes são pequenas, Sim, se juntam ali para serem maiores e tudo mais, e sim, sim. para É a serem concorrência, né?
para derrubar a concorrência, inclusive. Se juntam, Uhum. eles são concorrentes, mas eles veem que eles têm muita coisa em comum, que eles vão se ajudar ali, vai ser melhor eles se ajudarem do que, de repente, assim, eles serem engolidos, né? Então eles se juntam ali para formar grandes conglomerados ali e sobreviver no mercado e de repente derrubar ali alguns concorrentes, né? Mas isso Uhum. tudo visando ali a sobrevivência, né? Assim, mas Assim, ele acontece, até isso é muito complementou, comum tá, no ele colocou assim, o Sim, boicote foi meio forte, mas sim, ele quis dizer uma concorrência sim. desleal, né? Que é É, normal de se acontece. acontecer, né? Uhum, Né? com Acontece. certeza. O que eu acho que não pode confundir é o seguinte, né? Um processo de benchmark bem feito, né? Quando você vai numa empresa e procura buscar informações confidenciais, a sua empresa está sendo colocada ali em, em avaliação, né? Num Sim, processo normal, né? Fazer isso e usar esses dados de forma irregular é algo não não totalmente, é ético, né? não é ético, né? Então, quando Não fala de é ético, não benchmark, está dentro a da ética vem. legalidade. Uhum, Isso. Agora, se eu pego informação de uma empresa, não foi um benchmark, eu peguei, eu sei como é que é e uso isso a meu favor, informações que estão aí, né? Divulgadas, né? Sem ser uma espionagem, sem ser nada, são coisas que vão acontecer e é a concorrência normal, né? sim. Imagino. Se são dados abertos, aí tudo bem, né? Você Sim, tá ali para né? todo mundo, Vou aí ok. Certo. concorrer a meu favor, né? Ah, com certeza, com certeza. É. Tá joia? Vamos lá. Acho que sim. Estrutura das organizações. Vou falar um pouquinho sobre globalização. Pode abrir. Já foi. Tá. Beleza. Pode voltar. Isso aí. A globalização foi um fenômeno, né? Que acho que foi década de 90 mais ou menos, né, Leila? É do nosso tempo, acho que não é do tempo de muitos aqui que estão aqui, né? Isso Muitos aqui que não explodiu, passaram. né? Porque ela vem desde, É, assim, já desde. isso. Digo, Tem no a história Brasil, conta que veio é, desde dos. Como é que fala? ah, Da época mercantil e tudo mais, que começou a sim, né? globalização, mas que ela explodiu na É, década de 90. Uhum. mas quando explodiu mesmo no Brasil, né, foi até com o Fernando Collor de Mello que trouxe toda a questão de Ah, nossos carros, neoliberal. por exemplo. Eu lembro que os carros no Brasil eram todos carros, era Volkswagen, Fiat, GM, né? Era só alguns tipos de carro produzidos aqui. De repente a Sim, outra globalização abriu e os importados entraram, né? E é isso aí, foi um fenômeno global, né? Caráter global realmente onde os efeitos que, na verdade, não tinha como não acontecer, né? Tem alguns países ainda que não são globalizados, não são muito fechados, né? O Brasil entrou nessa de globalização como vários outros países, né? Efeitos positivos e negativos tem os dois lados, né? Primeiro, disseminação de tecnologia realmente, quando você abre as portas, né, do seu país, você consegue tanto absorver tecnologias externas, quanto também transferir tecnologias do seu país para outros, né? Então, há fato positivo, né? Grande, um deles, né? Redução de preço, entre aspas, também, né? Tem os dois lados, né? Você tem a redução de preços porque você tem uma competição com o mercado externo, né? Então, você força empresas que estão aqui no Brasil, por exemplo, a se aproveitando vamos digamos, então, um monopólio, talvez, né? Você consegue quebrar e reduzir preço em cima disso, né? E disseminação do conhecimento, com certeza. Efeitos negativos, assim como a redução de preços, né? Desemprego pode acontecer também, de empresas que não vão conseguir concorrer com empresas externas, né? Empresas que não estejam totalmente preparadas podem falir, podem fechar, e você ter desemprego. Falências, né? Que acabam indo junto aí com o desemprego. Qualidade dos produtos é outra coisa que eu digo que tem os dois lados, né? Você pode ter má qualidade de produtos e serviços, porque realmente está comprando, de repente, de outros países que querem vender quantidade, né?
e vem produtos com qualidade ruim para cá, e o contrário também, né? Realmente produtos. Antigamente, não sei se você se lembra disso, mas a gente comprava coisa da China, a gente falava, opa, produto chinês é ruim, né? Era barato e ruim, né? Hoje as coisas mudaram. Muitas coisas chinesas têm qualidade muito superior e preço muito melhor do que o nacional, né? Então, elas têm os dois lados, né? De qualidade, produtos, tudo mais, né? Isso vale para tanto para produtos quanto serviços, né? E a competição leva a essa redução eu digo que tem os dois lados, né? Redução de qualidade, mas também melhoria de qualidade. Depende muito de como é feita essa questão da globalização, né? Tá? Tem umas perguntas aqui, Leida, deixa eu ver aqui. O Renato colocou que época do Collor, né, Renato? Então, você é da época do Collor também, né, Renato? Você lembra disso, né? É um Uma pouco questão, por antes que disso. será que a Gurgel não prosperou? A Gurgel, no meu, eu não tenho informação precisa da Gurgel, mas eu acho que a Gurgel, ela não conseguiu, toda essa questão, é uma das empresas que acabou não conseguindo superar essa questão de produção, preço e concorrência internacional. Você tem informação, Leila, sobre isso da Gurgel? O Mais raciocínio é por aí preciso? mesmo, porque como é que a Gurgel ia competir com É, gigantes como Ford, gigantes. GM, Fiat, né? Então é É, bem complicado, ainda mais sem investimento, né? Não era é. interessante para Empresa nacional, né? Não tem muito empresa, investimento, é uma não. empresa muito A gente tem uma familiar, cultura, né? a gente tem uma É, cultura aqui no Brasil de valor, agora tá mudando um pouco, mas assim, de valorizar é, muito o que é de fora, né? Então, imagina, né? Você tem é, todas essas grandes aí chegando, por que que eu quero um carro brasileiro, né? Então, é é. bem por aí. O Renato, o Diego completou aqui que acredita que faltou um apoio do governo, né? Isenções de É, impostos. Eu acho que é tudo, né, Diogo? sim, É essa exatamente, é questão esse o e raciocínio. né? Aham. É, e a questão Não tem. da competição externa é um desses casos, né? Você produzia internamente, e você não tinha competição externa, de repente você vê carros melhores e com preços menores. Se você não tem incentivo para continuar, você não consegue desenvolver. A tecnologia só fica para trás e você simplesmente fecha as portas, né? É uma das que faliram aí. Exato, não tem mesmo incentivo, mesmo que seja governamental, porque é melhor trazer as de fora, Uhum, até porque tem um incentivo também para o governo. É uma troca, né? uhum, Então, realmente, isso aí vai até fazendo, lembrando aqui rapidamente, né? Tem até um documentário que fala que há muito tempo já era para ter carro elétrico, né? Por que que não teve? Por é, causa de petróleo e tudo mais. Então, assim, tem muita coisa a por trás, história é né? muito parecida. Aham, a história é É, muito parecida. só a No questão caso da Gucci. a gente vê hoje aí também os painéis elétricos, né? A geração de energia elétrica solar, como É, ajuda, né? Como barateia energia, e isso já podia estar disponível para todos há muito tempo, e exatamente. só agora que está começando aí, né? A aparecer, né? E Exato. o Diego ainda complementou que acredita que faltou um pouco de protecionismo nesse sentido, né? A Sim. questão do protecionismo também, ela, quando você não, eu imagino assim, né? Quando você não tinha a globalização, esse protecionismo basicamente ele acontecia, né? Você não tinha A valorização do como, inteiro, né? como se proteger. Mas quando você abre o mercado, aí esse protecionismo aí É. acaba, né? Não tem jeito mesmo. Vamos lá? Pode continuar, Leila. Sim, troquei aqui de slide, estou colocando os pontos aqui, deixa eu ver. Pronto, tá aqui. Acho que é você ainda, né? Sou eu ainda. Eu sei. É só o Sim, sim. complemento final da Tá, globalização, né? certo. Onde traz ali o relacionamento cíclico, né? O que que Ah, acontece com a pera, deixa eu globalização, voltar. né? É aí mesmo, pode passar. Ah, pode Já passar? passei. Certo. Já pode Ah, passar. Eu tinha falado das. pós-globalização. Ah, tá certo. é, Pronto. é, Aí vem lá. O que aconteceu com a globalização, né? Esse relacionamento de pessoas, processo de tecnologia, ele começou a ficar mais forte, né? Chama aí de relacionamento cíclico, né? Ou seja, é um ciclo que não pode ser deixado de se
observar esses três pontos, tá? Empresa virtual, eletrônica, internet, ou seja, lá atrás, né, na década de 90, já se começa a falar de internet, e hoje, então, não tem nem o que dizer, né? Tudo que se vende, se compra pela internet, a facilidade que tem de compra aí da China, qualquer outro produto, né, fora do país, de uma forma muito mais fácil, né? Então, é uma consequência da globalização, né? Orientada a processos, engenharia. Engenharia, não sei se para quem não conhece ou não se lembra, né? Engenharia foi um modo digo, foi um remédio amargo usado pelas empresas, né? Que precisava de mudar, mas a mudança não podia ser gradativa, né? Tinha que ser uma mudança radical. Eu lembro disso que na Novelis mesmo que eu trabalhei, né? Muitas pessoas foram mandadas embora, demitidas, mudou-se completamente a forma de trabalho, ou seja, uma coisa muito forte. Então, a reengenharia também é um processo que vem dessa questão da globalização, onde muitas empresas, para mudar, como disse aí o Gurgel, né? Se para poder sobreviver, teria que mudar totalmente a forma de trabalho. Aí seria uma reengenharia forte, né? E muitas empresas fizeram e estão vivas, outras não, né? Não conseguiram. Consórcio modular, que é essa questão de uma fábrica sendo gerida por outras empresas, tudo consequências, tá? A terceirização, que é uma forma também de você conseguir baratear os seus processos, né? E daqui a pouco nós vamos falar mais para frente sobre terceirização. Também tem um módulo só sobre terceirização, né? Ou seja, transferir sua atividade que não é tão importante, né? Para outras empresas que têm maior capacidade que você. Você consegue melhorar seu processo, a intenção é essa, né? Melhorar meu processo, meu produto e reduzir custo. Nem sempre acontece isso, É. mas a intenção seria essa, né? Grupos de interesses que seriam reuniões de. Ah, pulei um aqui, né? Fábrica sem fábrica, que basicamente são empresas, né? Que detêm a tecnologia de fabricação, tem aí a patente, não produz nada, mas transfere a patente para alguém produzir para ela e coloca o nome, né? Quantas marcas que nós temos aí que são vendidas, que a empresa não tem uma fábrica física, né? Ela tem só o nome e outras empresas produzem para ela, né? São fábricas que não produzem fábricas. Grupos de interesse, que são ideias diversas aí que são geradas, né? Um objetivo comum. Consórcios, que é parecido também com várias empresas reunindo aí para produzir criando uma nova empresa, né? Gerenciada por uma principal. E a empresa eletrônica, que eu só trouxe o exemplo, que não precisa falar nada, né? É basicamente o tempo da internet aí, da Amazon, que basicamente é a grande empresa eletrônica do momento aí, tá? É isso aí, Leila. Legal. E aí vamos para a mudança organizacional, certo? Que se foi falado de reengenharia aí, a mudança, que é uma das mudanças organizacionais, né? Então a gente vai falar de maneira ampla aqui, que é a alteração planejada e apoiada pela alta administração. Então, assim, vai se mudando algumas coisas, alguns processos e tudo mais, mas se é realmente, se pode classificar como mudança organizacional apenas aquelas alterações que são apoiadas pela cúpula, né? Pela alta gerência, alta administração, tá? Então, dimensões afetadas, né? Tanto a estrutura da empresa, né? Você estrutura interna, estrutura em termos de layout e tudo mais, estratégia, como que a empresa vai ali atuar no mercado, tecnologia, tá certo? E isso aí, né? A gente vê muito ali, aí eu vou um pouco atrás que nós tivemos ali, eu vou citar dois exemplos, né? O primeiro, mais antigo ali de tecnologia, é quando, por volta ali da década, a década de 90 mesmo, né? Que começou a entrar a internet no trabalho das pessoas, então aqueles que já trabalhavam, que era a geração que a gente chama de baby boomer, né? Os nascidos entre 1945 até 1960, eles ali na década de 90, eles estavam na metade da carreira deles, e de repente
repente eles estavam acostumados ali com um livro contábil, aí chegou ali uma série de sistemas que eles tiveram que aprender, que eram interligados e que tinha internet e tudo mais, então a tecnologia muda, né? E outra agora também. A questão de tecnologia que influenciou comportamento. Esse primeiro exemplo influenciou comportamento também. Mas esse outro que é mais assim, diz mais respeito a gente, foi na pandemia, quando a gente começou a trabalhar em home office, né? Então, aconteceu um grande ali que a gente precisou muito da tecnologia e uma mudança de comportamento também. Então, são dois exemplos ali, né? Esse último mais próximo da nossa, é mais contemporâneo, né? Bom, etapas iniciais, então, de uma mudança organizacional. Primeiro, esse apoio da alta administração. Não tem nenhuma grande mudança se não tem apoio. Se não tem apoio, gente, não vai para frente, tá certo? Eles que têm que decidir. Planejamento e comunicação. Então, assim, primeiro ao apoio, mas depois, na verdade, a gente podia até colocar assim, primeiro o apoio, mas para a alta administração apoiar, certamente você já tem que mostrar um pré-planejamento de como que vai acontecer essa mudança, tá certo? Tanto o planejamento como comunicar às pessoas que vai haver essas mudanças, tá certo? Participação e controle, né? Então, participação das pessoas, né? Como se fossem projetos pilotos, começar a aplicar e o controle ali do que está acontecendo, e os ajustes graduais e avaliação, ou seja, vamos, já que já está aplicado, né? Vamos fazer ajuste aqui, o que que precisa ali e tudo mais, e a avaliação ali de como que está sendo, e depois, né, ir rodando e ajustando, tá certo? Então, essa mudança, para ser considerada organizacional, ela deve ser profunda, planejada e acompanhada continuamente. Então, ela não pode ser deixada lá, né? Até virar uma cultura ali, que nem a gente, aqui nesse exemplo que eu dei para vocês do home office, ela é um estilo de trabalho que ainda está sendo bastante acompanhado, porque assim faz pouquíssimo tempo e ainda não virou, não deu tempo de virar uma cultura, né? Algumas organizações antes da pandemia já adotavam isso, falavam, olha, terça, quinta e sexta vocês já trabalham em casa, né? Ou segunda-feira, né? Tinha algumas empresas antes, né, que tudo aquilo acontecesse, já tinham esse esquema, né? Mas agora que tá geral, muitos que adotaram, né, esse esquema, que teve uma mudança organizacional, ainda estão se adaptando, ainda estão acompanhando, tá certo? Os processos, porque ainda não faz parte da cultura, não está no sangue, né, da empresa, então não pode se dizer assim, é uma mudança, mas ela é planejada, né? Planejada ali. A princípio, não, né? Foi um susto para todo mundo, né? Foi profunda, mas não foi planejada. Agora sim, passou um tempo, vamos planejar, vamos o que que a gente vai continuar com isso, né? E acompanhada. Não sei se tem alguém aí ouvindo que trabalha parte, enfim, de home office, né? Quiser Tem falar um, aí. tem um comentário aqui, ô Leila, Sim, do sim, Diego, que eu achei interessante, né? E eu vou até comentar um pouquinho o que ele falou, tá? Vou ver sim, aqui. claro. Hoje em dia, o home office é oferecido até como benefício. Eu vou até dar uma comentada aqui, que eu acredito que faz sentido o que ele fala, porque quando você oferece uma, não sei se é exatamente esse sentido, tá, Diego? Mas é quando você oferece algum trabalho hoje em dia, né? E você coloca lá, trabalho, sei lá, home office ou parte do trabalho é home office, existe uma certa, né, um grupo de pessoas que até preferem e, opa, esse aqui eu quero nesse local justamente que tem um home office. Acaba sendo um benefício porque não vou ter que sair de casa para trabalhar, tudo mais, né? A Sônia está dizendo que trabalha no home, a empresa de marketing digital, e a partir da pandemia passamos a ser home, né? Então, aí é o que acontece, que eu enxergo, né? Eu também tenho funcionários que, quando você oferece emprego para eles, ele pergunta, mas é home office ou é presencial? Ah, é presencial.
Ah, se for presencial, não me interessa, eu não quero, não posso. Mas se for home office, sim. Ou se for híbrido, né? Parte home Uhum. office, parte presencial, que é uma forma de trabalho que eu trabalho bastante, sabe? Pessoas, pelo menos um dia na empresa e o resto da semana em casa. Então, acaba sendo um benefício, sim, né, o Diego, como você comentou, na minha visão, tá? Se a Leila quer complementar, É o um Diego comentou exatamente complemento, isso. O meu trabalho é home office, fora o salário, sim, foi a parte que mais me interessou. É isso mesmo, Diego. sim. Acontece de verdade, viu? Quer comentar, Leila? É, uma coisa que a gente precisa, assim, considerar no home office é o seguinte: se a organização ela dá esse suporte para você, por exemplo, a internet, né, o computador e tudo mais, ou se ela dá um Uhum, acréscimo no salário, por incrível que pareça, né, tem que ter um acréscimo de salário para você, para ser sustentável. A sua, é igual assim, é igual o caso do uhum. vendedor que usa o próprio carro, né? Então, É. assim, e não tem ali os benefícios da gasolina e tudo mais. Então, é uma coisa a se pensar. Eu tenho um projeto aqui no Paula Souza que eu preciso estar um mês, né? Uma vez por mês, em São Paulo. E eu preciso cumprir em uma unidade, qualquer que seja a unidade, ETEC ou FATEC. Só que essa unidade, Uhum, para ela me acolher, ela precisa ter toda a estrutura, internet, o computador ali e tudo mais. uhum, Então, assim, no caso, eu trabalho com o meu próprio computador porque eu preferi trabalhar no meu próprio computador, mas eles tinham lá para me oferecer ali um computador para trabalhar, mas eu preferi o meu porque já estou acostumada, já tenho os meus documentos ali, tudo aí é uma outra uhum, história, né? Então, assim, é importante verificar isso, como é que é, se tem algum acréscimo, se tem alguma ajuda de custo e tudo mais para tudo isso, né? Tem vários, e a uhum. gente está se adaptando ainda, né? A gente está se adaptando. Isso. Deixa eu Então. ler mais alguns comentários aqui, Ah, tá certo, Leila. Tá claro. bem legal. Que Ah, é bom que o bacana. pessoal está participando bastante, tá? Legal, A legal. Josiane comentou assim: também é vantajoso para as empresas, pois diminui gastos como energia, internet, etc, né? A É o que eu Sônia estava falando, comentou: ela lembrou outras coisas aí, da é, energia e tudo exatamente. mais. A Exato, Sônia, exato, a muito Sônia bom. Ferreira: para a empresa foi muito benefício, reduzimos custos e aumentamos o leque de profissionais. É outro ponto importante, né? Você consegue Isso. contratar profissionais do Brasil inteiro ou até de fora do Sim, Brasil, né? sim, Pessoas aqui no Brasil também conseguem trabalhar lá no exterior. Então, aumentou muito essa questão sim, para sim, aquelas funções que permitem, né? Antes, limitávamos aos profissionais locais, hoje temos profissionais espalhados pelo mundo afora. Inclusive, eu tenho uma estagiária que é de São Paulo. Ela olha, nunca veio no escritório, mas trabalha de São Paulo. Eu não poderia contratá-la nunca se não fosse assim, né? é verdade, é Algumas verdade. empresas não oferecem pagar a internet e sem ajuda de custo. Isso é um problema, né, Josiane? Não é legal. E a Tamires, sim, a maioria tem um valor baixo de ajuda de custo. Talvez alguma coisa que eu acho que as empresas ainda estão começando a aprender esse processo, né? Quando você pensar até no benchmarking, né? Comparação de empresas, essas questões vão Sim. começar a ser melhor trabalhadas, que ainda é recente, né? Até porque as pessoas vão começar a selecionar isso também, da mesma forma que já estão Também. selecionando que Aham. não querem mais trabalhar no presencial, se é presencial eu não quero. Vão começar, tem Isso. ajuda, né? Se não tiver, então, assim, se não tiver lá o computador, É, é exatamente. estrutura, né? Que nem assim, a É. cadeira, né? A luz, enfim, tudo isso, né? Então as pessoas vão As coisas vão se ser, adaptando devagar, né? sim, com certeza. Então, Muito gente, legal. a resistência. Oi? É isso? Legal, Leila. Pode continuar. Tá. Então, a resistência é natural, tá, gente? A gente está falando de uma mudança bem próxima aqui da gente e há uma resistência, né? Tem gente que prefere ir pro presencial para dividir, separar as coisas, porque não vai ter Sim. ali um espaço em casa e prefere até ter o contato com as pessoas e tudo mais. E se Uhum. manda essa não, agora você vai ser home office. Vai ter a resistência, né, que pode ser emocional da cultura da Uhum. empresa, tá certo? Ou até estrutural.
tá certo? Porque imagina só, grandes empresas, enormes espaços e tudo mais, aquela coisa vazia, o pessoal, nossa, o que está acontecendo? Então, isso é bem comum em qualquer tipo de mudança organizacional, tá certo? Por isso que eu acho que uma Então, tendência legal é o híbrido, viu, Leila? isso é verdade, que Né? é o caso A todos. que eu estou fazendo, né? Então, assim, fatores de sucesso, né? Assim, nós temos o ciclo da mudança, né? Que é mapear primeiro esses fatores, mapear impactos e alinhar a estrutura. Então, se é mudança importante, grande na organização, então, primeiro é mapear todos esses impactos e fazer um alinhamento. Então, eu acredito que ainda as empresas estão mapeando isso com relação ao híbrido, home office, enfim. Preparar a organização para reagir a crises, até internas, né, por questão mesmo de costume, culturais, reduzir o tempo de recuperação e manter a estabilidade. Então, quanto antes, quanto mais planejado for, né, assim, todos esses mapeamentos e tudo mais rápido a empresa recupera a sua estabilidade, tá? Então, qual é o ciclo da mudança? Definir escopo, para quem que vai querer a mudança, o que que vai acontecer, quais são as vantagens e tudo mais. Medir a situação atual, como que ela está, desenvolver a situação futura e implementar e controlar. Sempre o controle, gente. Tudo aquilo que é mudança e que é novo, né? Isso eu já até falei aqui, né? Você precisa de um controle, você precisa de um acompanhamento, tá? Ah lá, o controle contínuo garante a aprendizagem organizacional, que as pessoas aprendam a trabalhar de uma nova forma, tá certo? Bom, e chegamos aí na última unidade aí, Pode abrir todas as. tá certo. Essa aí, Leila. Isso, tá Prontinho. joia. Já. Tá, pronto. Aí, pode voltar. Isso, tá joia. Bom, pessoal, último ponto, a terceirização, né? Bem rapidinho também, né? Que a terceirização, mais uns conceitos mais importantes que eu acho, né? Que basicamente a terceirização é essa questão de transferir a parte daquilo que a empresa faz para outras empresas fazerem, né? A terceirização né, durante um tempo, ou muitas empresas não souberam fazer, ou ainda não sabem fazer terceirização, acabam achando que terceirização é simplesmente para reduzir custo, né? Contrata uma empresa, paga mais barato para ela, funcionários ganhando pouco, funcionários trabalhando, às vezes, em regime, né, trabalhista aí, todo ilegal e reduzindo, né, não pagando os impostos devidos e acaba reduzindo o custo. Isso é uma terceirização mal feita, né, que com o tempo vai acabar aparecendo problemas, né? Então, uma terceirização que não leva vantagem, né? O ideal da terceirização é realmente estudar o que pode ser terceirizado, procurar uma empresa que vá fazer aquele trabalho que você não precisa de ficar, né? Não é a sua função principal da sua empresa. Então, tem empresa que fornece aquilo para você de forma melhor e acaba saindo com custo menor para você, mas não que seja um trabalho ruim. Um exemplo, né? Atividade meio, né? Geralmente você vai terceirizar a sua atividade meio, não sua atividade principal, né? Um exemplo, por exemplo, que eu mesmo uso na minha empresa, né? Como a minha empresa é pequena, eu preciso de contabilidade, mas eu não posso contratar um contador para trabalhar pouco tempo, né? Para fazer contabilidade de uma empresa pequena, pouco tempo ele faz. Com um dia, 2 dias, ele consegue fazer contabilidade. Pagar para ele um mês inteiro, para ele trabalhar alguns dias para mim, fica muito caro e não vale a pena. Então, a contabilidade é uma atividade terceirizável, né? Para uma empresa pequena, como a minha, por exemplo, que você paga um valor menor, mas que você tem um trabalho de um profissional grande que jamais eu conseguiria fazer, né? Se fosse uma empresa grande, a opção de terceirizar ou não vai depender da empresa, né? Tem empresa que tem uma equipe grande de contadores para a empresa e ela mantém e ela acha que isso é melhor para ela. Tem empresas que não, contratam realmente outro serviço. Manutenção, limpeza, né? Segurança patrimonial são exemplos de terceirizações que geralmente são, são feitas com sucesso, que realmente não tem nada a ver com a empresa, né? Atividade fim.
essa lei número 13.429 aí, que ela diz, na verdade, né? Você pode terceirizar a atividade fim. O ideal é que não, né? Mas é possível sim, desde que você atenda essa lei, né? Então, essa é uma parte importante. Geralmente as empresas não terceirizam a atividade de fim, mas é possível sim, desde que seja lícito, ou seja, não esteja nada de legal, seja formal, tenha um contrato realmente firmando essa terceirização, responsabilidade solidária dos dois lados, né? Ou seja, a empresa que está contratando tem que ter, tem que ser corresponsável por tudo, né? Tem que fiscalizar a atividade terceirizada, comprovação de verbas trabalhistas aí dos terceirizados para saber se realmente está sendo tudo legalizado, né? Então é possível sim, desde que esteja dentro da lei, tá? E a quarteirização, basicamente, uma empresa que tem muitos terceiros na empresa, o que que ela faz, né? Ela tem que começar a gerenciar esses terceiros. Tem empresa que tem tantos terceiros, né? É terceiro de manutenção, terceiro de área X, área Y, né? Que para gerenciar tudo isso é complexo para ela. Ela cria, ela contrata uma outra empresa, que é essa empresa quarteirizada, né? Para gerenciar para ela esses terceiros, tá? Então, é um exemplo de quarteirização, tá? Pode passar, Leila, se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode responder. E para finalizar, acho que é o último, né? O último slide de hoje. Sim. Existem muitos benefícios, dificuldades e também preocupações de uma terceirização, tá? Eu trouxe alguns poucos aqui, né? Mas benefícios, né? Redução de custo, como eu já falei, desde que seja bem estruturado, ela vai gerar um benefício de redução de custos e até melhoria de qualidade dos seus serviços, se realmente for bem feito, tá? É um grande caminho aí para a terceirização. Dificuldades. Implementação, se você fizer uma terceirização de uma implementação qualquer, né? Ah, eu só contrato, não olhei a reputação da empresa, ela me prometeu que um valor que vai ser cobrado vai ficar inferior ao que eu gasto hoje. E simplesmente terceirizo pode ser um grande problema. Se eu não tiver uma implementação bem feita, colocar regras, né, que tem que ser feito, o que a empresa tem que entregar, o que exatamente eu estou pagando para aquela empresa. Então, tudo isso tem que ser olhado. Aí vem os controles, né? Como eu falei, de repente a terceirização gera tantos controles que eu preciso de talvez ter uma quarteirização de uma empresa para poder cuidar dessas empresas terceirizadas que eu tenho. Então, o controle é uma dificuldade também, né? E escolher quais atividades realmente eu vou terceirizar e que vá trazer benefícios para mim. Eu conheço empresas que terceirizavam alguns trabalhos, né? Alguns projetos. Lembro da própria Novelis, que chegou a terceirizar a área de oficinas de empilhadeiras. Ela tinha em torno de 80, 50, 80 empilhadeiras na fábrica. Terceirizou, a terceirização não foi bem feita, o custo dela aumentou muito mais, e ela teve que voltar atrás. Voltou a contratar Muitas pessoas empresas para estão trabalhar na empresa, fazendo porque exatamente teve que voltar atrás. Aí, depois de um certo tempo, Leila, ela estudou com mais calma e aí encontrou empresas sérias de terceirização e voltou a terceirizar de novo. Mas aí terceirizou de uma forma correta. Então, ela sim. passou por experiências, né, diferentes aí, tá? Aí, o Diego colocou aqui não sei se um comentário. Nos Correios tem uma empresa que presta serviço na separação de encomendas para envio. Devido a todo esse problema nos Correios, tem muito salário atrasado e processos trabalhistas. Legal, Diego, você trouxe um exemplo aí, né, de uma terceirização que não gera vantagem para a empresa, né? Primeiro que os próprios Correios estão passando por dificuldades, né? Dentro dos próprios Correios, né? E aí você tem empresas lá dentro que não pagam, né? Não pagam devidamente o salário dos empregados, são terceirizações que vão te gerar problema. E a empresa que contrata, ela é corresponsável por Isso. isso, né? Não é simplesmente terceirizar, a empresa não pagou o salário, eu lavo minhas mãos. Ela tem uma corresponsabilidade em cima disso também, né? É isso. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Se a Leila quer comentar também terceirização, Leila, fique à vontade.
A respeito das dificuldades, né, uma coisa que a gente precisa estar muito atento, pessoal, a questão da precarização de trabalho, né? Fala-se muito a respeito tem até um termo, né, que está sendo bastante utilizado, que é uberização, né, que vem de Uber mesmo, né? Assim, Uhum. então, há um momento assim exagerado, né, se não for principalmente depois dessa lei aqui, né, a 13.429 de 2017. Por exemplo, aqui no Centro Paula Souza já são já é terceirizado o setor de limpeza e o setor de segurança. E vira e mexe, a gente tem problemas com as empresas prestadoras de serviço, que nem o exemplo que o professor Ismar deu, né, a respeito da Novelis, que tem que ser uma coisa muito bem estudada, tá certo? Até o Diego aí deu o exemplo dos Correios, que terceirizou uma parte X ali, teve problemas também, Uhum. né? Então, existe isso, e essa lei, o que que ela significa? Né? Que dá abertura, inclusive, para terceirizar os professores. Tá certo? Demite todo mundo, terceiriza, tá certo que é muito. São 23.000 funcionários, mas o administrativo, você extingue cargos e aí terceiriza o administrativo e vai chegando e pode muito bem. Imagina só vocês terem, né? Todos nós aqui, professores aqui, terceirizados. Então, assim, a gente precisa estar bastante atento com essa questão das dificuldades Uhum. também, né? Dessa precarização do trabalho. Isso aí é vem de mãozinha dada aí com a terceirização, se ela não for feita de maneira responsável mesmo, né? De maneira E ali eu que digo que considere todos os pontos. mais cedo ou mais tarde, a empresa vai acabar caindo nessa questão de voltar atrás se ela fizer uma terceirização mal feita, né? E aí, nesse processo todo, vai perder dinheiro, vai perder confiança, talvez a qualidade entregue, né? Sim, É algo sério, né? De repente, ela pode sim, ser até produzir algo com qualidade muito ruim e perder a credibilidade dos seus clientes, né? Se com for alguma coisa mal certeza. feita. Muito bem colocado, Ismael. Tô aqui, tô fechando já a apresentação, deixa eu voltar Tá? aqui, parar de Dá para ver compartilhar, que a gente o chat aí? finalizou. Opa, teve bastante gente aí, agora que eu tô vendo Bastante gente aí, que legal. as bolinhas, né, com os nomes, assim, muito bacana mesmo. É isso, né, Ismael? É isso que a gente tinha, É isso né, essa aí. revisão para fazer, né? Então, queria agradecer aí a parceria sua, Ismael, sempre a gente tá Eu que junto agradeço aí o aí, convite. né? E é legal estar junto com E os alunos, né? Que conhecem a gente sim, só pelos, não sei, não dá para saber quais são exatamente os nossos alunos, que são bastante, né? E exato, de repente tem exato. alunos aí, meus, seus aí, que estão aí É, eu, presentes, conhecem um eu pouquinho da não gente estou aí. mais com turmas, então, assim, como responsável por Ah, entendi. disciplina, são pouquíssimos que eu tenho contato, só aqueles assim que mandam uma mensagem para mim, alguma coisa e tal, né? Porque eu não estou com turma. Esse semestre as minhas turmas foram para Uhum, o professor Eduardo, que entrou agora, né? Eu acabei deixando as minhas turmas. Mas, assim, é muito bom mesmo, né? Porque a gente fica nessa distância, né? A gente, né? Esses momentos uhum. síncronos são bem interessantes, né? São bem legais. Então é isso. Quer falar mais alguma coisa, Ismar? Tem mais alguns comentários aparecendo aqui. O Deixa eu Diego ler aqui só para a falando gente aí. poder finalizar. Você quer ler por aí também? Pode ler, Lê. Ele já está fora mesmo, né? Isso aí, Aqui o Diego falou, e o sonho de todo Diego. terceirizado é virar funcionário da É, empresa principal. Sim, isso é verdade, Diego. verdade, verdade, com certeza. E aí ele Grande fala verdade. também. Oi, Ismar, desculpa. Uma grande verdade. Aqui colocaram professores, que aula maravilhosa. Estou começando a entender o mecanismo das aulas EAD. É um pouco desafiador, muito desafiador. Diego, eu estou fazendo Muito. uma pós, agora eu resolvi isso, mas fazer uma pós em gestão empresarial totalmente EAD. Olha que coisa difícil, viu? Que legal. Mas eu vou sempre procurar estar nessas lives, muito enriquecedor. Legal. Muito Muito bom, bom. principalmente ao vivo, né? Se a gente consegue estar ao É, vivo, tem essa interação, né? Tem a gravação e tudo mais, mas se a gente consegue estar ao vivo, melhor ainda. Aí a Milene agradecendo, né? A Laís muito também, obrigado. a Tamires. Como são muitas unidades, ter essas aulas são muito importantes e ajuda muito a entender melhor a disciplina. Sim, ajuda Legal. bem Muito mesmo, bom. né? Foi muito produtivo, né? Agradecimentos aqui. Legal, então.
Obrigada, Obrigado, pessoal. Vou pessoal, parar aqui pela a participação de vocês gravação. aí. É isso. Tchau, tchau, gente. Vou parar aqui a gravação. Tá joia?